Olá, se você quer virar craque em Excel, você está no vídeo certo. Portanto, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 10 funções que são as mais usadas nas planilhas. Tenho certeza que você vai aprender e vai ficar bem mais craque aí no Excel, tá? Você vai ver que é muito fácil e simples de utilizar. Então, fique até o final desse vídeo, não perca nenhum detalhe para você sair dele muito mais craque em Excel, beleza? Meu nome é Leandro Ferreira, seja bem-vindo ao canal Rapazinho TI. Bora lá! Então, para começar, vou mostrar para vocês aqui a função média, tá? É muito tranquilo, você vai calcular aí a média de um determinado intervalo de valores, tá? Então, você tem um comando que faz isso aí de imediato, sem você precisar fazer a soma das células e dividir pela quantidade, tá? De que forma você pode fazer isso? Ó, vamos mostrar aqui, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 6, certo? Então, eu quero a média desses valores que estão aí. Basta eu clicar aqui, ó. Deixa eu aumentar essa lupa, que aí fica melhor para a gente enxergar aqui, ok? Então, basta a gente colocar aqui, ó, igual média com um acento, tá? Ele não aceita sem o acento, ó. Tem que ser com um acento. E como vocês podem ver aqui, ó, média. Então, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Vamos clicar aqui, perdão, apertei Enter, média, abre parênteses e você vai informar de qual célula a qual célula. Ele está informando aqui número 1, número 2, que você poderia informar valores, tá? Você poderia colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, mas eu não quero isso, eu quero informar a célula. Então, eu vou falar, eu quero no intervalo E1, eu posso arrastar assim, ó, que ele já vai colocar para mim aqui o intervalo. E3, 2 pontos, E8, tá? Então, você já coloca os 2 pontos para ele entender que é um intervalo da célula E3 até a célula E8. Fecha parênteses e ele vai te dar aí a média, tá? Ele vai somar esses valores aqui e vai dividir por 6, ok? Então, se a gente observar, ó, 3 com 3, 6 com 4, 10 com 11, 21. 21 sobre 6, 3,5. Beleza? Bora para o próximo. Então, aí a número 2 é a função C, tá? É uma função de condição, é muito bem usada, muito usada na verdade, e também é muito boa de se trabalhar, dá para você fazer bastante coisa com ela. Vamos lá, vamos mostrar aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela com nomes, tá? Uma coluna com nomes e a idade. Então, Helena tem 25, João tem 16, Maria tem 17, José tem 18. Então, vamos colocar aqui, vamos dizer aqui que ele me fale quem é adulto e quem não é adulto. No caso, quem tem maior de 18 anos. Vamos colocar aqui, ó, igual C, tá? SE e abre parênteses. E aqui você vai colocar qual é o teste lógico, tá? Qual é o valor, o que você está procurando ser verdadeiro. Então vamos colocar, eu quero que ele busque para mim na coluna P, né? Vou começar pela B2. Se esse valor for maior que 17, tá? Porque 18 já é adulto. Então, se ele for maior que 17, ponto e vírgula. Tem que ser ponto e vírgula para você separar. Depois do ponto e vírgula, você vai dizer o que vai retornar se isso daqui for verdadeiro. B2 maior que 17. Vai retornar entre aspas, tá? Se você for informar um texto, você tem que colocar entre aspas, dupla. Então, vou colocar adulto, fecha aspas. E eu ponho ponto e vírgula novamente para ter o se não. Porque se isso aqui não for verdadeiro, ele vai informar não é adulto. Vamos colocar assim, ok? Então, o que ele vai identificar aqui? Ó? Se coluna B, 2, né? Coluna B, linha 2, que é essa célula, for maior que 17, se o valor que está aqui for maior que 17, no caso ele é 25, 25 é maior do que 17, me retorna adulto. Se não for maior que 17, me retorna não era adulto. Então, já fechei o parênteses, a função vai ficar desta fórmula que eu posso dar Enter e ele vai me dizer aqui, ó, adulto. E eu posso estender essa função que eu fiz
para as células abaixo. Basta, ó, tá vendo? Eu vou parar com o mouse aqui, ó, e ele vai mudar a cruz, ó. Ele ficou essa cruzinha igual um mais, tá? Então eu vou clicar no mouse, manter pressionado e, ó, arrastar até a última linha que tem a informação. Posso soltar o botão do mouse e ele já aplicou, ó, abaixo. Como você pode observar cá em cima, ó, ele já mudou para B3. No de baixo ele já mudou para B4, tá vendo? E nesse aqui também já mudou para B5. E em todos eles ele está buscando, ó, é maior do que 17. Então esse aqui não é maior que 17, esse aqui também não é maior que 17, ele é o 17, né? E o 18, adulto. Outra coisa, aqui eu coloquei o maior, tá? Mas eu também posso colocar assim, ó, maior ou igual a 18. Se B2 for maior ou igual a 18, ele é adulto. Então, ó, pode observar que ele vai dar o mesmo resultado. Tá vendo? Então, se você quiser um valor que busque maior ou igual, você vai colocar desta forma, tá? O sinal de maior na aritmética, mais o sinal de igual. Mesma coisa se você for colocar menor. Portanto, eu coloco aqui, ó, se B2 for menor ou igual a 18, tá? Só que eu não vou usar isso, eu vou colocar aqui, ó, se ele for menor ou igual a 17. Ele vai dizer o que que? Não é adulto. E se não, ele é adulto. Pode observar que vai dar no mesmo, ok? Então, isso aí é a função se. E a terceira função aí que eu vou te ensinar é a conte se, tá? Ela, na verdade, vai contar alguma coisa se uma condição for verdadeira ou falsa. Por exemplo, a gente estava fazendo aqui o se for maior que 18 é adulto, né? Se for maior ou igual a 18 é adulto, se não, ele não é adulto. Então eu posso fazer o seguinte, ó, colocar aqui, ó, adultos, não adultos, por exemplo, certo? Então eu vou lá, eu quero saber quantos adultos eu tenho nessa aqui, ó, nessa coluna, nesses valores aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Conte igual conte ponto se, ok? Então ele vai contar. Vamos abrir o parênteses e aqui ele te pede primeiro o intervalo. Então o intervalo você vai dizer, o intervalo é esse daqui, ok? Vamos botar ponto e vírgula e qual o critério? Aí você vai informar maior ou igual a 18, ok? Então vamos lá, dá Enter. Perdão, tem que colocar aqui, ó. Epa. Maior ou igual a 18. Então vamos lá. Como eu precisei usar uma operação, tá? Uma operação aritmética, eu tive que colocar ela entre aspas duplas, tá? E o que serve esse E comercial? Esse E comercial nada, que ele faz? Ele faz uma união, ele concatena um texto, ok? Então o que ele fez? Ele concatenou isso daqui e formou maior ou igual a 18. Vou explicar melhor, de forma mais ilustrada, o que esse E comercial faz, tá? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, Helena e João, tá? Então vou colocar igual, ó, A3, certo? E eu ponho o E comercial e vou colocar aqui aspas duplas, dou um espaço, aspas duplas, outro E comercial, esses aspas duplas só para dar um espaço lá no texto, tá? E venho aqui, ó, e coloco o 4, certo? A4. Apertei Enter, o que ele fez? Ó? Ele uniu essas duas células, tá? Então é isso que ele faz, ele une os textos, ok? Então ele fez ali, ó, conte se no intervalo B2 a B5 for maior ou igual a 18. Contou, ele trouxe dois adultos para mim, de fato tem, ó, tem um aqui e um aqui. Se eu trocar a idade de um aqui, ó, 3 adultos. Se eu colocar volta 17 e aqui 15, um adulto, ok? E a mesma coisa você faz aqui no não adultos. Só vai mudar a condição, certo? Se a condição aqui é maior ou igual, você vai colocar aqui menor, ó, menor ou
igual, na verdade você pode colocar até menor, né? Ó, menor e 18, ok? E ele vai mostrar lá, ó, 3 pessoas que não são adultas. Agora são 2 e 2. Então, o conte-se é basicamente para isso, tá? É uma função também bem bacana, ajuda muito aí no uso das planilhas, quando você tiver que fazer a manipulação aí dos dados, beleza? Então, vamos para o próximo. Bom, a quarta função aí, na verdade, não é nem função, são funções, tá? Vou mostrar as duas para vocês, porque é basicamente a mesma, só que uma você adiciona mais critérios e a outra você só adiciona um, que é a soma-se e a soma-sis, tá? Então vamos lá, a soma-se você vai ter um critério só que será usado. Como você pode ver aqui, ó, você vai escrever soma-se dessa forma, ele vai te pedir um intervalo e um critério para ele fazer essa soma. Então, como que ele vai fazer essa soma? Soma-se. Ele vai somar uma quantidade de valor do intervalo de células de acordo com aquele critério. Como? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um débito, valor e situação. Aluguel tem um valor de R$700, a situação dele está pago. A luz é 250, a situação dela está em aberto. Internet 80 está em aberto, financiamento 600 está pago. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu quero somar as contas que estão em aberto. Qual o valor que dá das contas que estão em aberto, ok? Então, eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui, ó. A primeira coisa que eu devo informar é o intervalo, tá? Qual é esse intervalo que eu vou verificar a situação? Bom, é nesse daqui. Eu quero que ele me identifique as que estão abertas, na verdade, os que estão pagos e os que estão em aberto. Então, o intervalo para mim é o da situação, ok? Posso colocar aqui, ó, ponto e vírgula, e eu vou dizer qual é o critério que eu quero que ele busque para somar, tá? O critério é o seguinte, eu quero que ele traz para mim a soma dos valores dos débitos que estão em aberto. Então, eu vou informar, ó, entre aspas duplas, tá? Vou colocar aqui, ó, aberto. Eu quero que ele busque nesse intervalo de célula, ó, nesse intervalo de célula, onde dentro de uma célula esteja escrito aberto, ok? Ele vai fazer isso. Ele achou o que você quer que ele retorna, que você quer que ele soma, qual é o intervalo ali das células que você quer que ele soma. Simples, eu quero que ele soma este intervalo aqui, ó, do B ao B6. Então, ele vai identificar aqui para mim. O que ele fez? Soma-se o intervalo C3, C6, que é esse, tiver aberto, se você encontrar nesse intervalo valores nas células que está escrito aberto, retorna a soma do intervalo B3 a B6, ok? Então, ele trouxe aqui a soma 330, que é 250 mais 80. Então, vamos dizer que eu coloquei aqui, ó, que a internet foi paga. Ele vai reduzir, ó, agora falta 250. Então, é isso que funciona aí o soma-se. O soma-se é para você usar um critério só, tá? Então, vamos dizer que o soma-sis, que já é no plural, você pode usar com mais critérios. Digamos que eu coloque aqui, ó, diferente do soma-se, você já vai informar qual que é o intervalo da soma. No soma-se, você informa o intervalo da soma no final, tá? Aqui você informa no início. O intervalo da soma, eu vou falar que é esse daqui, ó, eu quero que ele soma esse intervalo aqui, onde os critérios serão aqui, deixa eu ver, onde os critérios, vamos colocar aqui, ó, neste intervalo, seja, na verdade, vamos criar aqui mais um, para dar uma opção a mais para gente. Aqui em débito, vamos dizer que eu coloco, sei lá, categoria. Coloca aqui, ó, moradia, serviços, automóvel. Ok? Então vamos lá. Igual soma cis, certo? Qual é o intervalo da soma? Esse daqui. Eu quero que ele faça a soma disso aqui quando na categoria ela for igual a moradia, certo?
O segundo critério, e quando a situação for aberto. Então ele vai fazer duas condições para ele somar os valores. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar nesses intervalos na categoria onde está escrito moradia e lá em situação onde está escrito aberto. Ele encontrou essas duas células, ele vai somar o valor da coluna C, da célula C, que está na mesma linha, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, o intervalo C3 a C6 é o intervalo da soma. B3 e B6 é um primeiro critério, quero que seja onde está escrito moradia. Segundo intervalo para critério D3 a D6, quero que ele traga onde for igual aberto. Então, vou apertar Enter e ele identificou ali, ó, 250. De fato é. Ele aqui, ó, categoria moradia, situação em aberto, é o único que tem. Se eu colocar aqui, ó, aberto no moradia, ele vai para 950, viu? E eu posso colocar aberto em serviços, que o valor vai continuar, porque a categoria aqui é serviços, não é moradia. Vocês viram? Então é assim que funciona aí o soma-se e o soma-sig. Então vamos para o próximo aí. Função int. Tá? A função int ela traz aí o valor inteiro de uma divisão que você fizer. Tá? Vamos colocar aqui que 80, no caso essa célula aqui, ó, C5, na verdade, ó, C5, certo? Sobre C4. Ele vai trazer um valor fracionado, certo? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos colocar aqui, ó, igual a int C5 sobre C4. Eu acredito que ele vai trazer um valor de 0, porque ele não deu um valor maior próximo de 1 ou maior que 1. Tá? Ó, de fato, realmente ele deu 0. Vamos colocar aqui, aqui ó, int C3, 700, né, sobre 250. Valor inteiro, 2. Então é assim que funciona aí a função inteira, beleza? Então vamos para a próxima função. A próxima função é a ext.texto. Então como que ela funciona? Vamos colocar aqui, ó, igual ext.texto, ok? E você vai para o primeiro parâmetro que você deve passar é de qual célula você quer extrair esse valor, né? Essa informação de texto. Vamos colocar aqui, ó, quero que ele traga do aluguel, tá? Então, vou colocar ponto e vírgula. Ele vai te perguntar, você quer que comece essa string de que parte? Então, se eu quero que comece aqui do início, eu vou colocar, ó, do 1. E eu quero que ele traga só as 3 primeiras letras do texto, né? Então, vou colocar aqui, ó, que é o tamanho. Quantos caracteres você quer que ele traz? Ok? Eu quero que ele comece do 1 e traga 3 caracteres de uma string. Fecho parêntese, e ele vai trazer ele para mim, ó, só o alu, ok? Então é dessa forma que funciona aí o ext.texto. Função concat, tá? A função concat é para concatenar células. Ela funciona quase parecido ali, quase não, da mesma forma, né? Tem aquela aí comercial que eu mostrei a vocês lá na outra função. O que acontece? Você vai vir aqui, ó, vou colocar aqui igual, digitar concat, tá? Abre parênteses, e aí aqui você pode, por exemplo, colocar essas células aqui todas, tá? Fechar, que ele vai digitar tudo junto, ó. Beleza? E você pode fazer assim também, ó. Você coloca ali, ó, quero que ele ponha um A3, ponto e vírgula, string, espaço, aspas, perdão, fecho, aluguel, moradia. E aperto o Enter. Ele deu o espaço. Então o concat ajuda aí nessa questão muito interessante. Às vezes você pode ter uma tabela que está lá, um exemplo, um endereço. Aí tem um endereço aqui, tem um endereço, aí tem o bairro, aí tem um número, e você queira juntar toda essa informação em uma só coluna, você pode usar aí o concat. Ok?
Então vamos para outra função. E a função número 8 aí que eu vou falar com você é a substituir, tá? Ele vai substituir uma letra por outra letra que você queira, um ponto por vírgula, certo? Por exemplo, digamos que a gente tem um CPF, tá? O CPF, certo? E você não quer que venha esses pontos, nem o traço. Você simplesmente vai vir aqui, ó, igual, substituir, olha lá, já está ali. Em qual texto? Nesse texto, o que você quer substituir? Que é o texto antigo, eu quero substituir o ponto e vírgula. Pelo que você quer substituir? Eu quero tirar ele, não quero substituir por vírgula nem nada. Então eu ponho só aspas juntas, sem espaço. Ele vai fazer o quê? Vai apagar esses pontos do texto, ok? Mas eu poderia também, ó, trocar, vamos dizer que eu quero trocar esse ponto por vírgula. Coloco a vírgula, ele troca para mim. Tá vendo? Ah, aqui, por exemplo, você pode ver que tem ponto e tem traço. Então, se você quiser tirar os dois, você consegue fazer também parecido lá com aquele se, né? Você faz o substituir dentro de um substituir. Então, o que você vai fazer? Vou colocar aqui de uma forma mais simples para você acompanhar, tá? Eu poderia fazer direto, mas vou fazer mais simples. Vou colocar aqui, ó, substituir esse texto, nesse texto, o ponto por nada. Eu quero que ele remova. Então, ele já removeu os pontos, certo? Então, eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui se tornou um texto, ok? Ó, o que eu estou querendo dizer, ó, se eu cliquei isso aqui, ó, pode ver, ele se tornou um texto. Isso aqui é o texto. O que eu preciso só trocar aqui agora? O traço. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou recortar isso daqui, ó, recortar, e vou e vou escrever, ó, substituir. O que eu quero substituir? Em qual texto? Naquele texto que só falta o traço. Então, o que eu vou fazer? Ó, colo ele aqui, certo? E aí eu ponho ponto e vírgula. O que eu quero substituir nesse texto? Aspas, traço. O que eu quero colocar nele? Nada, certo? Então se torna um substituir dentro de outro substituir, ok? Então eu posso dar Enter e ele vai remover. Ó. Ele faz o primeiro passo aqui. O que ele faz primeiro? Substitui o ponto, certo? Depois que ele substitui o ponto, ele vem para fora e faz a substituição do traço, ok? Então aí você tem a célula já sem o ponto e sem o traço, ok? Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece, deixe o seu like aí, comente, e qualquer dúvida que ficar, pode comentar que eu vou aí responder vocês, ok? E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever agora aí, ativar a notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, ok? Então vamos aí agora para a função 9. E a função 9, assim como foi a função 4, né, soma cis, vão ser duas funções, tá? A função direita e esquerda. O que ele funciona? Vamos dizer que eu quero pegar só o campo direito, né? Vamos lá assim, ó, coloca aqui direito, na verdade direita, né? De qual texto? Desse texto, ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero pegar da direita para a esquerda? Eu quero pegar só 3. Ele vai retornar para mim ali, ó, dia. Viu? Ele pegou os 3 caracteres finais ali da direita para a esquerda. E o mesmo faz o esquerda. O mesmo, na verdade, o contrário, né? O jeito é o mesmo, mas é o contrário. O esquerda é praticamente o ext.texto, porque ele também, o ext.texto, é da esquerda para a direita, tá? Então, só que a diferença é que você não tem aqui a posição inicial no ext. Perdão, aqui no esquerda. Então ele vai sempre começar ali do início, tá? Então você vai colocar aqui, ó, no texto aluguel, tá? Por exemplo, igual o ext, você poderia colocar aqui a posição inicial. Se eu quisesse começar do G ali, eu começava. No esquerda não, sempre lá do início. Então eu quero que ele traga 4 caracteres aí. Ele vai trazer o alu G, tá? Então é assim que funciona aí a função esquerda e direita. A 10ª função é a função que eu mais gosto e a que eu mais uso, que é a função procv, tá? A função procv, ela faz, na verdade, aí você pode usar ela para conectar duas planilhas
diferentes, tá? Não só aqui ó, com umas abas, tá? Como você pode ter duas planilhas dentro de uma pasta e uma planilha buscar o valor de outra planilha. Então eu vou usar aqui ó, no planilha 2, tá? Vamos colocar aqui, vamos aumentar aqui o negócio também. Eu vou colocar, aqui a gente tem, eu vou adiantar na verdade o vídeo que eu já coloco algumas coisas aqui e a gente já não perde aí o tempo. Bom, vou fazer a mágica que o YouTube me disponibiliza e vou adiantar o vídeo aí depois já para uma parte quando eu tenho as duas tabelas aí para melhor usar o PROC-V, ok? Então vou lá. Como um passo de mágica, já estamos aqui com a tabelinha boa pronta para a gente poder usar aí o PROC-V, tá? Então eu tenho aqui uma planilha 2, onde tem as informações de João, José, Maria, Helena, as idades, se ela é inscrita no canal, porque se você não for inscrito, já falei, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui que a gente postar, ok? E a naturalidade, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul. Enfim, então como que a gente vai usar o PROC-V? Eu vou procurar nessa planilha, eu vou procurar o que eu quero dessa planilha lá na outra planilha, que seria essa, e trazer o valor da mesma linha para lá. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vou tentar explicar melhor aqui durante a função, tá? O que eu quero fazer, ó, igual, certo? Vamos colocar aqui, ó, proc v. O que ele vai fazer? Vai procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Por quê? Vou colocar aqui entre parênteses, ó, eu vou informar primeiro o que eu quero procurar lá na outra planilha. Eu quero procurar essa célula aqui, ó, A3. Então eu quero procurar o João, certo? Vou colocar ponto e vírgula. Aí agora eu vou mostrar lá em qual matriz, certo? Qual matriz naquela planilha eu quero procurar João e trazer uma outra coluna com valor de alguma coisa que eu desejo trazer aqui para a planilha. Como essa coluna aqui era idade, eu vou buscar o que lá? O João. Quando eu encontrar o João, eu vou trazer a idade que ele tem, certo? Então vamos aqui, ó. Posso vir aqui na planilha 2 e aqui, ó, ele busca a primeira coluna da esquerda, certo? Foi o que falou. Então eu tenho que começar daqui. E eu vou selecionar a matriz. Eu quero que ele procure daqui até aqui. Então as colunas. Na casa é uma matriz, né, das colunas A e B. Ele vai procurar aqui, ó. Ele procura a primeira coluna à esquerda, certo? E lá eu vou informar qual a coluna que eu quero que ele traz o resultado para mim. Então aqui eu posso dar Enter. Então aqui eu posso voltar lá para a planilha 1, tá? Na verdade ele até mudou aqui para a planilha 1. Vamos colocar aqui planilha 2, tá? Porque é daqui que eu quero trazer o valor. Então ele vai procurar a planilha 2, coluna A e B. Ponto e vírgula. E aqui eu vou informar qual a coluna que eu quero que ele traz o resultado. Ou seja, a coluna número 1 é a primeira coluna. Então a primeira coluna é a A. A A não é onde eu quero que ele traga o resultado. A A ele só vai procurar o nome João. Eu quero que ele me traz o valor que está na coluna B, que é a coluna 2, ok? Então, ó, eu vou colocar aqui 2, ponto e vírgula. E o próximo parâmetro é verdadeiro ou falso. Como assim? Eu vou colocar falso. Por quê? Porque eu quero que ele procure exatamente o João, tá? Se eu colocar verdadeiro e ele achar alguma coisa tipo JO, certo? Ele vai talvez trazer essa informação, porque é uma pesquisa que ele fez que tem um valor próximo ao que você queria. O falso não. Quando você põe falso é que você quer que ele procure exatamente o que está escrito ali. Então eu posso fechar o parêntese, apertar Enter. E aí ele trouxe, ó, a idade do João é 25. Realmente, a idade do João, 25. E aí você pode fazer aquele macetinho do que? Coloca aqui, ó, e arrasta até o último. Aí ele tem dois erros, tá?
Esses dois erros aqui é porque ele não encontrou o José e também não encontrou o Antônio lá na planilha 2. Deixa eu ver aqui, ó, planilha 2 tem o José, mas não tem o Antônio, mas tem o José. Então, por que ele não trouxe o José? Ele procurou na planilha, ó, na célula A4, tá certo? A planilha 2, AB e 2, tá certo. Ele não trouxe o José. Se eu olhar o José, olha, o José está com um espaço. Ó, o José na planilha 2 está com um espaço no texto, certo? Então, é aquilo que eu mostrei. Se eu tivesse botado verdadeiro, ele teria trazido o valor a idade do José para mim, lá naquela coluna lá do falso e verdadeiro. Como eu coloquei falso, eu quero que ele traga exatamente como está a minha célula. Nesse caso aqui ele não está exatamente, porque ele tem um espaço após a letra E. Então eu posso apagar esse espaço, dar Enter, que agora a idade do José está aqui informada, beleza? Então agora vamos procurar o estado, tá? Então, por exemplo, ó, igual proc v, certo? Vou procurar quem? João, ponto vírgula. Vou procurar onde? Na planilha 2. Aonde que eu começo? No A, porque é onde está o João. E o que eu quero? Eu quero a naturalidade dele. Então eu vou, ó, arrastar até a letra D. Ok? Eu quero que ele traga para mim, ó. Ele vai procurar nessa matriz, na coluna A, e eu quero que ele traga para mim a coluna D, certo? Posso apertar Enter, ele vai dar esse erro, não tem problema, você pode dar OK, porque ele entendeu que você estava querendo encerrar a função, tá? Pode dar OK, porque ele traz direitinho aqui a planilha 2 com exclamação. Posso ir lá para o final e apertar ponto e vírgula. E aqui eu vou informar, eu quero que ele traga a coluna D. A coluna D ela vai ser representada pelo 4, né? Que é A, B, C, D, 4, certo? Então eu quero que ele traga para mim a coluna 4 e falso, que eu quero o valor exato. E ele trouxe aí, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul. Tá ali, o João, José, Maria e Helena. Certinho, ok? Beleza. Agora, uma coisa interessante, ele não encontrou o Antônio lá. E aí ele deu esse erro. Você pode contornar esse erro de que forma, tá? Você pode vir aqui, ó, no proc v, certo? Vamos pegar esse proc v. Na verdade, vamos pegar esse aqui. Posso pegar esse aqui. Vou selecionar tudo isso aqui, deixo igual ali e vou recortar, certo? Vou recortar. E aí eu vou digitar aqui, ó, se não, ó, tem que ter o acento, tá? Se não, disp. Exatamente. O que significa essa função? Se o que eu estou procurando não estiver disponível, certo? É uma condição, tá? Da procura. Se a procura que eu estou fazendo não estiver disponível, ele vai retornar um valor. Então, qual que é o critério? O que você está procurando? É isso aqui. Isso é o que eu estou procurando. Se ele não encontrar, eu quero que ele informe. Não informado na planilha. Posso fechar o parêntese, apertar Enter. Pode observar que aqui continua ok. Por quê? Porque tem o João lá, certo? Então eu vou arrastar, ó, até aqui embaixo e ele vai ali mostrar para mim. Ó. Ele continuou com os valores ok, João, José, Maria e Helena, e trouxe ali, ó, não informado na planilha. Beleza? Então isso aí é a função procv, é a última função aí que eu falei com vocês. Então você que ficou até o final, ainda vou te dar mais duas dicas bem bacanas aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece, deixe seu like, comente aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, comente também. E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E ative o sininho para você não perder a notificação de vídeo novo aqui que eu postar, ok? Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido útil e que você saia desse vídeo um usuário muito melhor aí de Excel, dando show, trabalhando beleza aí com as planilhas, ok? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.